Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Olá, meu nome é Carlos, e o que vou contar aconteceu com um amigo da minha tia, na cidade de Guará, no Rio de Janeiro. Quem conta essa história é o meu avô. Este relato se passou na década de 80. Meu avô era criança. E ele vivia com seus dois irmãos, adolescentes. E a minha tia. Eles moravam em um sítio nas redondezas de Guará. A minha tia, por volta dos seus 30 anos de idade, tinha uma amiga que morava em um sítio vizinho. Essa amiga se chamava Márcia. E tinha por volta dos seus 40 anos. Ela vivia sozinha, com o seu marido, que era bem mais novo que ela. Ele se chamava Marcos, tinha por volta de 25 anos. Maria tinha uma filha que morava em São Carlos. E ela ia às vezes visitar sua mãe no sítio, mas ela não gostava muito de ficar por lá, mas toda vez que ia sempre passava no sítio da minha tia, pois elas também eram bem amigas. A minha tia sabia que a mãe da moça mexe com magia, mas ela não sabia que era magia negra. Até que certo dia, a filha dessa mulher contou coisas comprometedoras da sua mãe para minha tia. Ela disse que a sua mãe conseguiu seu atual marido, o Marcos, por meios de feitiços de amarração. No começo, os dois namoravam, apenas por interesses. Ela gostava dele, por ele ser um rapaz jovem e bonito, e ele ficava com ela para se aproveitar de sua situação financeira, que era muito boa. Certo dia Marcos começou a gostar de outra mulher, que era muito mais jovem que Márcia. Porém a Márcia não aceitou o fim do relacionamento. As brigas começaram, após Marcos começar a gastar o dinheiro de Márcia com presentes para a amante. Márcia não aceitou a situação. E Marcos rompeu o namoro com ela. Ela ficou muito ruim e quase entrou em depressão por causa do rapaz, até que ela decidiu optar por feitiço de amarração. Como a Márcia era bem experiente na bruxaria, acabou por feitiço, deu certo. Passou-se um pouco de tempo. E Marcos voltou para Márcia. Completamente apaixonado, aos olhos das pessoas, os dois pareciam um casal perfeito. Mas tudo isso teria um preço a se pagar. A filha de Márcia fez por outra estava na casa da minha tia. E ela sempre contava alguma novidade sobre a sua mãe e o seu padrasto. Alguns dias se passou. E Márcia teve um filho com Marcos. A partir desse dia, a filha de Márcia nunca mais apareceu pela cidade, mas pelo menos uma vez por mês, ela ligava para minha tia, para os dois prosearmos. Ela disse à minha tia que nunca mais voltaria para Guará. Foi certa noite, ela foi atacada por uma entidade sobrenatural, uma sombra negra, que saiu do quarto da sua mãe e foi até ela, e começou a enforcá-la. Com muito esforço, ela conseguiu se soltar e correr. Bom, alguns anos se passaram e no início dos anos 90, os moradores de Guará começaram a avistar uma criatura sinistra, que rondavam pela cidade em noites de lua cheia. Muitos dos moradores diziam que o local mais comum para avistar a criatura era rondando o sítio da Márcia. Algum tempo depois, o Marcos veio a falecer de forma misteriosa. Ele brigou com a Márcia, e foi uma festa do outro lado da cidade com os amigos. Pouco tempo depois que ele chegou na festa, ele começou a passar muito mal e decidiu vir embora sozinho, pois ele estava de carona com os amigos. Então ele veio por dentro da mata, mas nunca chegou ao seu destino. 2 dias depois, encontraram seu corpo na mata, parcialmente devorado. A polícia concluiu que foi uma onça. Mas muitos dos moradores acreditavam que poderia ser a criatura que rondavam pela cidade. Isso foi muito estranho, pois até então, a criatura nunca tinha chegado a atacar ninguém.
Nessa época, já nenhum dos filhos da minha tia moravam com ela. Todos já eram casados, e ela morava sozinha no sítio. Certa noite ela precisou de açúcar para fazer um café. E foi até a casa de Márcia pedir um pouco. Quando a minha tia estava a 80 metros do sítio da Márcia, ela viu aquela criatura se aproximando. Ela não pôde ver direito, mas ela contava que a criatura era similar a um cachorro negro enorme. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando aquela coisa. Pulou a cerca do sítio com muita facilidade e foi até a casa de Márcia e ficou arranhando a porta. A minha tia foi se afastando sem fazer barulho e correu para casa. Trancou tudo e apagou todas as luzes. Nem se passava pela cabeça da minha tia que a Márcia tinha alguma ligação com essa criatura. Então, no outro dia cedo, ela foi até a casa de Márcia avisar do que ela havia presenciado na noite passada. A minha tia chamou, mas parecia que nem a Márcia e nem o seu filho estavam em casa. Então ela resolveu ir embora. Mas logo ela escutou um barulho vindo do interior da casa. Ela logo entrou e percebeu que o barulho vinha de um dos quartos. Ela chegou até lá, e o quarto estava trancado, mas havia um barulho de correntes do lado de dentro. Logo ela resolveu espiar pela fechadura. E se arrepende até hoje de ter feito isso. Ela conta que viu o filho de Márcia despido e acorrentado. Ele comia carne crua. Estava com a boca cheia de sangue. A minha avó tomou um grande susto com o que viu, e tirou o olho imediatamente da fechadura. Depois que ela recuperou o fôlego, ela decidiu olhar novamente, para ter certeza do que acabará de ver. Só que dessa vez aquele homem estava em pé, olhando para minha tia, pelo outro lado da fechadura. Ela tomou um susto, e saiu às pressas, e quando chegou até o cercado do sítio, ela deu de cara com a Maria. Ela logo perguntou à minha tia se ela precisava de alguma coisa, e a minha tia, para disfarçar, disse que precisava de um pouco de açúcar. Mas como havia chamado, e ninguém respondido, ela estava indo embora. Márcia logo a convidou para entrar, pois ela me daria o açúcar. A minha tia tentou disfarçar o nervosismo e disse que não precisava se incomodar, mas mesmo assim a Márcia insistiu, e a minha tia acabou por ceder. Viu já dentro da casa, a Márcia foi até pegou o açúcar, entregou para minha tia, e logo em seguida ela disse para ela não ficar por aí, xeretando as coisas, pois existe uma criatura que ronda a cidade e noites de lua cheia, e poderia ser muito perigoso caso a minha tia se deparasse com esse monstro. Ela agradeceu pelo açúcar e foi embora às pressas. Durante a noite, naquele mesmo dia, minha tia decidiu ligar para a filha de Márcia e contar tudo o que acabaram de presenciar. Então a filha da Márcia decidiu contar tudo para minha tia. Pelo telefone ela disse que o preço que a sua mãe está pagando por ter feito um trabalho de amarração para Marcos foi que o seu primeiro filho, homem, nasceria com uma maldição e se transformaria em um lobisomem. Em noite de lua cheia, ela também disse que a criatura nunca atacou ninguém das redondezas. Sua mãe o alimentava com sangue e carne fresca, e por incrível que pareça, a Márcia conseguiu esconder esse segredo de Marcos até o dia que ele decidiu ir para a festa e deixar a Márcia sozinha em casa. Ela fez um feitiço para o Marcos passar mal na festa, assim ele viria embora sozinho, e de fato foi o que ouvi. A Márcia também ordenou que o seu filho se transformasse na fera, e que matasse o seu pai no caminho. E foi isso que aconteceu. A Márcia era muito vingativa, e quando descobriu que Marcos a traía, ela não pensou duas vezes em matá-lo. Enquanto a minha tia ainda falava com a filha da Márcia, ao telefone ela começou a escutar o crunidos de algo se aproximando do seu sítio.
Logo ela desligou o telefone, e correu e abriu um pouco a janela. E logo ela viu aquela criatura andando de quatro, como se fosse um cachorro, se aproximando do sítio. E quando a criatura uivava, aquilo ficava sobre duas patas. E eram muito grande. Deveria ter uns 2 metros de altura. Minha tia fechou toda a casa e apagou todas as luzes, mas não adiantou muito, pois parecia que aquilo foi enviado para matá-la. Aquela coisa começou a socar a porta, de madeira, com muita força, para entrar. E de repente o telefone começou a tocar. A minha avó correu para pedir ajuda, e era a filha de Márcia. Ela disse para mim. Foi pois ela precisaria correr para o quarto, da sauna, colocar sal na entrada da porta, e na janela, formando uma barreira. Dessa forma, caso a criatura invadisse a casa, aquilo não poderia atravessar a barreira de sal. Era também difícil para minha tia não atirar naquilo, pois aquela coisa era o seu irmão. Mas bastasse dizer essas palavras: parte aqui em casa, volte amanhã, que a criatura iria embora. Logo a minha tia correu, pegou a sua espingarda, pegou o sal e fez como lhe ordenará. Ela ficou sentada na cadeira no fundo do quarto, com a espingarda empunhada, mas conseguiu arrombar a janela do quarto, e assim como a filha de Márcia, de Serra. A criatura não conseguia atravessar a linha de sal na janela. A minha tia, com a espingarda apontada para aquele demônio, logo disse: vá embora, coisa do inferno, vá embora e passe aqui amanhã, que lhe darei sal. Aquela coisa deu um urro ensurdecedor, que por pouco a minha tia não a atirou. Em seguida, aquilo deu de costas, e foi embora. Naquela mesma noite a minha tia ligou para o seu filho mais velho, para ir buscá-la, e ele foi imediatamente, e assim que chegou, de carro, a minha tia já estava com a sua mala pronta para se mandar dali. Ela nem esperou para ver a criatura de fato. Iria buscar o sal pela manhã. Depois de uns dias, a minha tia recebeu um telefonema da filha da Márcia. E ela contou que a sua mãe foi morta pela criatura, pois sua mãe deveria alimentar o demônio todos os dias, com carne e sangue fresco. Como a criatura não obteve sucesso em matar a minha tia, voltou para casa e matou a Márcia. Minha tia nunca mais voltou lá. E acreditem, até hoje o sítio permanece fechado, com toda a mobília dentro de casa. A lei de causa e efeito, também chamada por lei do retorno, é a força mais temida por quem pratica, ou se aventura a fazer trabalhos de magia negra. Não adianta fazer o mal, porque é o choque de retorno, de um indivíduo para outro, isto é, o mal que desejamos ao próximo, volta para nós mesmos, seja esse mal por pensamento, palavra ou obra. Diz o ditado popular: o feitiço vira contra o feiticeiro. Assim, não adianta fazer o mal através de feitiçaria ou bruxaria para alguém, até mesmo para os inimigos, em sentido de vingança. Se o irmão sofreu alguma injustiça, entregue o caso a Deus, somente Ele fará a justiça devida. É a melhor atitude. Pagamos pelos nossos erros, pelas nossas maldades, cedo ou tarde, mas pagamos sempre as nossas dívidas. Este planeta é de provação. Aqui sofremos, aprendemos e voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias à evolução de nosso espírito. Não adianta, pois, alimentar maldade ou vingança nesta encarnação. Esses sentimentos de inferioridade atrasam a nossa evolução espiritual, contribuindo para nos trazer presos à matéria. Essa explicação vale como uma doutrina aos adeptos dos cultos afro-brasileiros, principalmente os que atuam na quimbanda, onde se pratica mais a magia negra. Concluindo, por nenhum pretexto se deve fazer mal a alguém, seja pela magia negra ou não, pois o mal feito retorna a quem o fez.